Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa no ar. Vamos falar sobre eventos culturais, montagem de eventos culturais, qualquer coisa que ajude você a fazer seu evento cultural ficar mais fácil, ficar mais tranquila essa vida de produzir eventos culturais. Meu nome é Carlinha Navarro e sou produtora há mais de 20 anos. Todos os dias de manhã eu venho aqui para te ajudar nessa caminhada, tá bom? O assunto de hoje é trazendo a sua equipe para perto do seu evento cultural. Pois é, gente, às vezes a gente não se preocupa muito com o que a nossa equipe está pensando, né? Às vezes a gente esquece que do outro lado também tem seres pensantes igual a gente e a gente perde muito com isso. Então, resolvi falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Seguinte, algumas palavras que a gente usa assim no nosso cotidiano, elas podem e devem ser aplicadas no nosso evento cultural. Uma dessas palavras é empatia. Empatia é a capacidade de se identificar com a outra pessoa. É a capacidade de sentir o que ela está sentindo, né? Que é até querer o que ela quer. Em resumo, eu poderia dizer que ter empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. Nossa, que honra, Golpe Store passando por aqui, que massa! Hoje eu estou falando sobre empatia na montagem de eventos culturais. Espero que você goste. Vamos lá. Por que eu estou falando sobre isso hoje, tá? Porque se você se colocar no lugar da outra pessoa, você vai conseguir projetar como é que você gostaria de ser tratado naquela situação, certo? E aí você vai ter um comportamento mais humano e um comportamento mais adequado, né? Às vezes a gente fica... Desculpa. Às vezes a gente fica pensando como é que eu devo agir em determinadas situações para não machucar as pessoas ou para não me machucar, né? Ou não machucar a minha imagem. Bem, tudo passa por você se colocar no lugar da outra pessoa. Se a gente de fato consegue se projetar para o lugar da outra pessoa, a gente não vai fazer uma coisa que a gente não gostaria que fizessem com a gente, né? Então, a gente só deve fazer com as pessoas o que a gente gostaria que fizessem com a gente. É assim que a gente deve pensar, inclusive quando a gente está montando o nosso evento cultural, quando a gente está tratando a nossa equipe, quando a gente está conversando com os nossos técnicos, nossos fornecedores, tudo isso, todas as ações que a gente vai fazer com pessoas, a gente tem que lembrar que do outro lado tem pessoas também, não interessa qual é a função delas. Isso realmente não interessa. O que interessa é que somos todos gente. E gente tem que ser tratado como gente, né? Para você ter a sua equipe do seu lado, ela tem que ser tratada de forma respeitosa e humana. Por quê? Tudo que a gente faz tem consequência. A gente é mais ou menos como se fosse um espelho. O que você faz aqui reflete ali. Assim vai ser sempre. Inclusive nas nossas montagens, quando você tem um ambiente que eu já vi muito acontecer, né, um ambiente mais hostil, você vai ter pessoas que normalmente são dóceis, são queridas e tal. Você vai ver essa pessoa se transformar também numa pessoa mais agressiva, né, por conta do ambiente que se cria. Então, nós que estamos à frente dos nossos eventos culturais, os produtores, precisamos dar esse exemplo para as pessoas, né? Tratar as pessoas com gentileza dentro da sua montagem vai trazer para o seu ambiente, que é o seu ambiente de trabalho, um ambiente de gentileza, de tranquilidade, de paz, né? Você quer isso, né? Um ambiente sem confusão, sem brigas, né? Na hora que alguém errar, não cabe julgamento ali. Você não vai procurar culpado, você vai procurar só a solução, até porque a responsabilidade é sua de encontrar a solução. Então, naquele momento, você vai entender que ali tem uma pessoa que errou e que poderia ter sido você que errou, né? Então, naquele momento, procura a solução e não os culpados. Mas é claro que em uma reunião de avaliação, super vale a pena você parar para pensar no que foi que aconteceu, né?
para pensar no que foi que aconteceu, para que aquilo não aconteça de novo. Você precisa realmente fazer isso. Isso é muito importante para que os seus próximos eventos sejam também tranquilos e sem acontecer aquele erro de novo, né? E por que você deveria tratar as pessoas com tanto respeito, com tanta empatia, né? Quer que eu diga por quê? Porque você gostaria de ser tratado assim, né? Você gostaria de, antes da pessoa te apontar o dedo e te criticar, ela entender o que foi que você passou, né? Então, é importante a gente entender o que foi que a pessoa passou antes de apontar o dedo e de criticar. Porque você gostaria de ser tratado assim. E porque o que a gente deve fazer é sempre fazer com o outro o que a gente gostaria que fosse feito com a gente, né? É importante a gente lembrar que do outro lado da relação tem uma pessoa de carne e osso, né? Que come, que dorme, que respira e que tem sentimento. Igualzinho a você. Então, essa pessoa também fica ansiosa, também fica triste, também fica frustrada, também fica preocupada. E o que você quer é deixar ela sempre em um ambiente de conforto, né? De bem-estar. Esse ambiente da montagem do seu evento cultural, ele tem que ser um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidos, se sentem seguros. E eu não estou falando somente da hora do evento que está acontecendo, não. Eu estou falando também nos dias que se antecedem, né? Naquela fase de planejamento, onde a gente está mais pensando no evento, pensando no que é que vai fazer ainda, chamando as pessoas para trabalhar com você. Nesse momento, as pessoas também querem estar em um ambiente, digamos assim, se sentir acolhidas e tranquilas e confiar. Elas querem ter confiança em você. Saber que você vai cuidar delas, né? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Eu estou fazendo um festival que era para ter acontecido em junho desse ano. Era para ter acontecido em junho do ano passado, não aconteceu, por conta da pandemia, lógico. Era para ter acontecido em junho desse ano e não aconteceu. E agora a gente está tentando fazer com que ele aconteça em junho ou em novembro desse ano. E aí, imagina, tem um batalhão de pessoas que trabalham nesse projeto que estão super preocupados, sem saber se isso de fato vai acontecer ou não, certo? Então, eu ainda não tenho certeza absoluta que vai acontecer. Me parece que vai acontecer, tá tudo caminhando para acontecer, mas eu não tenho, assim, uma certeza cartesiana, assim, absoluta, que ele de fato vai acontecer, porque ainda existem pequenos entraves no processo que pode ser que ele não consiga acontecer em novembro, certo? E aí, essas pessoas, elas estão esperando por essa notícia. Essas pessoas estão esperando para entender se de fato aquilo vai acontecer, para se programar, para se planejar. Tem artistas que têm que fazer arranjo, né? Arranjos musicais e tal. Então, e isso demanda energia, isso é a pessoa trabalhando já no seu projeto. E você só quer que ela trabalhe se de fato o negócio for acontecer. Imagina que a pessoa trabalha aqui só e o negócio não acontece, né? Então você não gostaria que isso acontecesse com você. E você também não quer fazer a outra pessoa passar por isso. Então ontem eu escrevi uma mensagem para todas as pessoas dessa equipe, falando das dificuldades que eu estava tendo para conseguir realizar esse festival. Contando exatamente por que é que eu não podia dizer assim, vai acontecer tal dia em tal lugar e tá tudo certo. Por que eu não posso dizer isso? Contando exatamente qual era a dificuldade que eu estava passando, né? Dizendo, olha, é porque a gente ainda tem uma restrição aqui com relação à quantidade de pessoas, então não sei se vai dar para fazer, porque o nosso evento envolve muitas pessoas. O incentivo o patrocínio não saiu ainda e eles não me disseram ainda quando vai sair e eu preciso que esse patrocínio saia para poder fazer o evento, senão quem vai pagar com que dinheiro, né? Enfim,
tem umas questões que são essenciais e que são determinantes. E aí eu coloquei para eles, para todo mundo. Mandei um e-mail, uma mensagem geral para todo mundo, falando isso. Gente, nosso festival tá para acontecer, a gente tem data marcada, mas existem esses entraves. Então, é importante que vocês saibam o que está acontecendo, para vocês entenderem que eu não estou enrolando vocês, né? Que eu não sou uma irresponsável, que eu não estou falando sobre isso porque eu não quero deixar para lá. Não é isso, é porque ainda está correndo essas decisões, ainda estão sendo tomadas, né? E eu estou argumentando para conseguir de fato fazer com essa quantidade de pessoas, porque aqui no meu estado, em Pernambuco, já está autorizado fazer eventos com até 1.200 pessoas, né? Porém, existe um limite para o palco, sabe? E é isso que a gente está tentando vencer, porque como eu trabalho com orquestra, vai ser mais gente, né? Mesmo que a gente toque com uma orquestra reduzida, tem sempre mais gente. E aí, por isso, eu estou tentando argumentar para o evento acontecer legal. Mas, o que foi que aconteceu? Eu peguei essas informações que são reais, que são informações que, de fato, são ações que, de fato, estão travando o meu processo, e eu coloquei para as pessoas, dizendo, gente, não tô tratando com descaso esse projeto. Ele só está travado porque tem questões aqui que não sou eu que resolvo, não estão na minha mão, né? Não estão no meu controle, mas eu estou argumentando para que tudo dê certo e para que eu tenha respostas de todos os lugares, para que a gente de fato consiga abrir a boca para dizer vai acontecer tal dia, vai dar tudo certo. Então, esse é um exemplo real do que eu faço. E aí, foi super legal, porque as pessoas, elas te respondem com muitas palavras de incentivo, né? Elas querem que o projeto aconteça. Elas querem realmente que o projeto aconteça, elas querem que esse evento cultural esteja a todo vapor, né? E aí elas me respondem com palavras de incentivo, entendem a situação, entendem como funciona e me dão inclusive ideias, dicas de como eu posso fazer para agilizar esse processo, né? Pessoas que têm experiência, né? É muito legal você dividir isso com as pessoas, porque elas vão lá e te dizem, tu já tentou fazer tal caminho, ou então tem fulano, fala com fulano que ele vai te ajudar. É muito legal isso, muito bom. É isso é um exemplo prático. Eu vou te dar um outro exemplo que também acontece muito na minha vida. Eu sou produtora da Orquestra de Câmara de Pernambuco. E essa orquestra, ela toca, acho que o menor elenco é assim com 20 e poucas pessoas. Então, eu tenho sempre muitas pessoas para receber o cachê, né? Exemplo. E aí, às vezes, essa orquestra chega a tocar com 70, uma doidice. Nunca vi uma orquestra de câmara com 70, mas tem. Então, e aí, como é que funciona o esquema da orquestra? Quando eu recebo o cachê, eu pago todo mundo. E todo mundo já sabe que o esquema é esse, porque o acertado não sai caro para ninguém. Porque antes de contratar as pessoas, a gente explica exatamente como é o processo. O processo é o seguinte, a gente se apresenta e aí a gente recebe o pagamento. E depois que eu recebo o pagamento, eu faço o pagamento de vocês. Esse é o esquema. Normal, tranquilo, e todo mundo acha muito tranquilo também. E aí o que acontece? Às vezes, esses pagamentos se enrolam por algum motivo. Às vezes, né, a pessoa, o contratante, atrasa e tal. Hoje é mais raro isso acontecer, mas acontece. E aí, o que eu faço nessa situação? Os músicos vêm sempre perguntar, né? E aí, já saiu o cachê? Quando é que vai sair o cachê? E às vezes, quando eles perguntam quando é que vai sair o cachê, eu não tenho previsão para dar. É sofrido isso para mim, tá, gente? Não pensa que é bom, não. É sofrido, mas é que eu já acostumei. E aí, qual é a minha reação nessa situação? Primeiro de tudo, eu fico pensando assim, e se fosse eu querendo meu dinheiro? Eu gostaria que alguém me desse uma satisfação. Então, eu vou dar essa satisfação sim,
certo? Realmente vou dar essa satisfação. E depois eu fico pensando, eu gostaria que essa pessoa me tratasse de forma muito transparente, então eu vou tratar ela de forma transparente. E aí sabe o que eu faço, gente? Eu digo exatamente em que ponto do processo a gente está. Eu digo, olha, a gente fez a apresentação, eu já entreguei toda a documentação exigida, burocrática, já entreguei toda a comprovação de que nós fizemos essa apresentação, foto, vídeo, seja lá o que for, já está tudo entregue e eu estou aguardando eles me retornarem com o pagamento. E aí eu digo, em que processo está? Já falei com eles, eles não me deram, me deram tal explicação, disseram que não saiu ainda por isso, isso e isso. Então eu digo exatamente o que foi que eles me disseram, com honestidade, verdade mesmo, transparência. Se eu cometi algum erro, né, sei lá, se tinha algum documento que estava vencido, olha, atrasou porque tinha uma certidão negativa que não estava saindo, e aí a gente já pagou, já tem a certidão negativa, já adiantou o processo, e agora eu estou só esperando eles pagarem e tal. Eu digo tudo para eles. E ainda digo mais. Quando tudo isso acontece, depois que eu falo tudo isso, eu ainda digo no final assim, se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Fique sempre à vontade para perguntar sobre seus cachês. Pode me ligar, não tem nenhum constrangimento, porque eu não tenho o que esconder e porque é o seu dinheiro, o seu direito de saber onde é que está esse dinheiro, cadê o meu dinheiro que não saiu ainda. Você tem todo o direito de perguntar e eu vou te responder com o maior prazer do mundo. Eu sempre me preocupo em falar isso no final das minhas conversas, quando eu sou questionada ou perguntada sobre essas coisas. Quero deixar a pessoa à vontade, quero deixar esse canal de comunicação aberto, porque eu acho que isso é justo, isso é honesto e porque eu gostaria que fizessem comigo. Eu exercito a empatia que eu tenho por essa pessoa, que é eu me colocar no lugar dela, certo? Então, se eu estivesse no lugar dela, se eu estivesse com grana para receber, eu ia querer que me dissessem por que eu não recebi ainda, por que não saiu ainda, entendeu? Então, se me perguntarem, eu vou responder na lata, sem esconder nada. Deixar as pessoas alheias a esses acontecimentos, mesmo que seja tentando proteger essas criaturas, pode realmente afastar de você, afastar essas pessoas de você. Bom dia, meu amigo querido Dudu. Por exemplo, pode ter uma questão de produção que você não está colocando para o elenco, para que eles não fiquem preocupados, e pode ser que algum artista tenha a solução. Eu não estou falando que você vai dividir todos os seus problemas com o seu elenco, não. Mas o ideal é que eles saibam quando o processo está travado, certo? E por que ele está travado. Nesse momento, é legal você dividir com as pessoas, porque as pessoas podem te ajudar, as pessoas podem estar do seu ladinho, né? E podem ter ideias para te ajudar, certo? Então, às vezes, ficar com essa ideia de blindar as pessoas, blindar a sua imagem, blindar o evento, não acho que vale muito a pena, não. Eu acho que vale a pena a gente dividir as coisas com as pessoas, né? A gente tem daí resultados muito bonitos, porque realmente as pessoas ajudam, né? As pessoas querem estar pertinho para ajudar. E aí você pode me dizer que você se sente inseguro de mostrar os seus problemas, mostrar os problemas que você está enfrentando aí nessa sua produção, na sua montagem. E aí a pessoa fica com a sensação de que está demonstrando para as outras que não sabe resolver os problemas, ou seja, uma fraqueza, tem aí um calcanhar de Aquiles, né? Você sabe resolver, mas tem coisa que não está na mão da gente, tem solução que não está na mão da gente. E é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre coisas que acontecem que não estão sob o nosso controle, mas que vão travar o seu processo. E aí as pessoas que estão trabalhando com você nesse evento, seja da equipe, seja do elenco, em muitos momentos eles podem ter soluções para te ajudar a destravar esse processo, entendeu? Karina, amiga, tô com saudade de tu. Beijo. E se eu realmente não souber fazer?
E se eu realmente não é assim, uma sensação só, eu não quero passar essa sensação, professor, não, eu realmente não sei como solucionar. As pessoas vão ver que eu estou falhando. Bem, na verdade as pessoas vão entender que você está aprendendo e que você precisa de ajuda, certo? E isso é bom, tá? Esse medo de ser julgado pelas outras pessoas normalmente vem de pessoas que julgam muito as outras pessoas. Sempre é assim, não é? Se identificou, né? Tô vendo, tá certo. É melhor você tentar escapar disso. Ah, e tem detalhe. Quem tem medo de ser julgado, de fato, julga as pessoas. Então, o melhor exercício para você fazer é parar de julgar as pessoas. Porque a gente só é bom no que a gente faz muito. Então, se você está julgando muitas pessoas, você vai entender que as pessoas vão tratar você do mesmo jeito. Ou seja, quando você se expuser, você vai ficar sempre com aquele medo de que alguém está lhe apontando um dedo, alguém está lhe julgando, por trás de você estão falando que você não sabe fazer, né? Você fica com essa sensação e essa sensação vem de você, tá? Essa sensação vem normalmente das suas atitudes. Se você é uma pessoa que não costuma julgar, que não costuma apontar o dedo, você vai fazer as suas coisas e tá pouco se lixando porque o povo está falando. Só quero acertar, eu só quero que isso dê certo. E se para dar certo eu preciso dividir com as pessoas que estão trabalhando comigo as minhas dificuldades, eu vou fazer isso. E qual é o problema de fazer isso? Nenhum. Nenhum. A vaidade é uma coisa muito perigosa, sabe, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso é uma vaidade, né? A vaidade de eu não erro, eu sei de tudo, não tenho problemas nenhum. E isso é uma vaidade, uma mentira, né? Porque a gente tem problemas, a gente erra, né? A gente tem coisas que a gente não sabe fazer e a gente tem que assumir isso pra gente primeiro, né? E depois ter tranquilidade para assumir isso para as pessoas, né? Então, se você está com muito medo de ser julgado, provavelmente você está julgando bastante. Eu sugiro que você dê uma parada aí nessa coisa do julgamento para você se sentir melhor, tá? Se você pensa que esconder os seus problemas, esconder os problemas da sua equipe e do seu elenco vai ajudar a proteger essas pessoas ou proteger a sua imagem de que sabe tudo, você está caminhando por um caminho muito perigoso e um caminho que fica ali paquerando com uma mentira. Porque não é verdade que você consegue solucionar todas as coisas. Não é verdade que você não enfrenta nenhum problema. Não é verdade isso. E quando a gente está montando eventos culturais, os problemas vão aparecer e vai ter coisa que você não sabe resolver. E você vai aprender, né? Olha que coisa boa. Minha mãe tem 85 anos e ela diz que todos os dias ela aprende uma lição. Então, gente, tem aí uma longa caminhada de lições ainda pela vida, né? Não tem nenhum problema você dizer que não sabe e que você vai aprender. É isso aí. Os problemas, eles são realmente inerentes à nossa profissão, ou seja, os problemas, eles de fato vão acontecer na vida de uma pessoa que está fazendo um evento cultural, né, de um produtor cultural. Eles aparecem, inclusive, sem pedir licença e sem depender de nós, entendeu? Muitas coisas acontecem porque a gente não tem controle sobre tudo. E em muitos momentos eles interferem diretamente no processo e até param esse processo, param a produção do nosso evento cultural. E por isso que a gente tem que estar alerta, né? A gente tem que estar atento para esses problemas externos ou as coisas que você não tem controle não travarem o seu processo. E na hora que travar, você precisa ser transparente com a sua equipe, com o seu elenco, dizer exatamente o que está acontecendo, né? Para que eles entendam que o processo está travado, mas que você está trabalhando nesse processo. Resumindo toda a ópera de hoje, quando você está fazendo um evento, você precisa ser sempre transparente com a sua equipe. Não negue informações a essas pessoas. Você não precisa sentar em cima das informações. Você pode dividir as informações, porque isso não vai te enfraquecer. Não tenha medo de fazer isso. As pessoas da equipe, o seu elenco, eles são os seus maiores aliados, né? Eles querem a mesma coisa que você quer,
que é um evento incrível, acontecendo lindamente, com o público, todo mundo feliz. É isso que a equipe que está com você quer também, tá? Quando você trata a sua equipe com respeito e com transparência, você passa a ter parceiros que com certeza vão aderir ainda mais a esse projeto, porque eles vão entender que eles são parte importante do processo, certo? Se o músico perguntar pelo cachê dele, que ele ainda não recebeu, isso não pode ser uma coisa ruim, nem pode machucar você. Se coloque no lugar dele. E se fosse você esperando seu dinheiro? Você gostaria de ter uma previsão de quando é que você vai receber esse danado? Você gostaria de entender por que ele ainda não saiu? Na verdade, você gostaria mesmo era de receber o dinheiro, né? Mas, bem, você, se não vai receber, é importante que se diga por quê, né? E isso, ao contrário do que muita gente imagina, torna a sua equipe mais unida e a sua imagem fica mais fortalecida. Veja que coisa, você mostra a sua fragilidade e a sua imagem fica mais fortalecida, porque as pessoas se identificam com essas fragilidades também. As pessoas também são gente, né? Todo mundo que está ali é gente, você é gente também. Então, na hora que eu demonstro a minha fragilidade, isso não me enfraquece, isso me fortalece como ser humano e fortalece a minha relação com a minha equipe, né? Por que fortalece a sua imagem? Por que uma fraqueza fortalece a sua imagem? Porque nesse momento que você demonstra essa fraqueza, você está demonstrando que você é transparente, que você é verdadeiro. Porque você não iria mostrar uma fraqueza se isso não fosse verdade, entendeu? E por isso que a sua relação com a equipe fica mais sólida, porque elas sabem que você está, essas pessoas sabem que você está sendo honesto, né? Elas sabem que você está sendo verdadeiro, transparente e que isso vai se perpetuar na relação de vocês. Então, se você está sendo honesto e transparente com relação aos entraves da produção, se você está sendo honesto e transparente com relação ao dinheiro das pessoas, isso significa que você vai ser honesto e transparente na relação com as pessoas, de uma forma geral. As pessoas entendem assim, entendeu? Então, vale a pena você colocar esses problemas para sua equipe, né? Claro que você não vai ficar todo dia dizendo, equipe, estou com um problema aqui. Não, tem problemas que são problemas seus, e problema seu aí. Resolve aí teus problemas. Mas tudo que está travando o processo e que vai, de alguma forma, ter consequências na equipe, no elenco, é importante que você divida isso e diga, olha, estou trabalhando para destravar o processo, mas está acontecendo isso aqui e eu estou trabalhando para destravar. E aí as pessoas de repente vão te ajudar, vão te dar ideias e vão te dar força, te estimular. E isso é muito, muito legal, né? Então, ao invés de você ficar julgando as pessoas, tente fazer o exercício contrário. Comece a tentar se colocar no lugar delas. Olhar para a realidade de cada um. Exercite a empatia. E aí o seu medo de ser julgado vai diminuir. Quando você estiver fazendo o seu evento cultural, lembre sempre que quem está do outro lado também é uma pessoa igual a você, que tem medo, que tem insegurança, que tem ansiedade, que tem frustração, preocupação, do mesmo jeitinho que você tem. Lembre sempre disso, que quando a gente está trabalhando com gente, a gente está trabalhando com gente. A gente precisa tratar gente como gente, né? Então, não faça com o outro que você não gostaria que fosse feito com você. No seu evento cultural, seja transparente, seja honesto, seja respeitoso e tenha empatia pelas pessoas. Pode parecer uma grande bobagem, pode parecer que eu esteja muito zen nessa manhã de hoje, mas na verdade eu estou te dando uma super dica e é por causa dessa dica que eu até hoje, 22 anos depois que eu comecei a minha carreira, tenho equipes sólidas. Tenho pessoas que trabalham comigo e não querem deixar de trabalhar comigo. Pessoas que trabalham comigo há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos e não querem deixar de trabalhar comigo porque eu trato as pessoas, como eu gostaria de ser tratada. Então,
eu trato gente como gente, tá bom? É importante a gente fazer isso. Faça esse exercício, né? Exercite a empatia na montagem do seu evento, no seu planejamento, que vai ser muito bom para você. Gente, esse foi a Produção Profissa de hoje. Amanhã tem mais dicas. Fica comigo. Beijo, fui, até amanhã.